Olá, estamos aqui para mais um café cultural, aguardando os nossos amigos para participarem conosco. Boa noite, Glória, boa noite, Guida, chegou, boa noite a todos que estão chegando. Vou acionar aqui o nosso reloginho. Só um minuto. Aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom, que bom, que bom que estão chegando. Hoje uma noite muito especial, vocês vão ver só. Uma pessoa que vocês acham que conhecem, que sabe tudo da vida dela. Mas hoje ela vai contar uma história incrível para nós. Boa noite, Mari, boa noite, Yuki, boa noite a todos, boa noite, Cris. Que bom, ó, vou pedir para vocês, aviãozinho para todo lado, vamos lá. Avisem os grupos que nós já estamos ao vivo, avisem seus contatos, vamos encher essa sala. Quero um café cultural bem movimentado, bem cheio de amigos, com todo mundo interagindo. Que bom, boa noite, Sil, boa noite. Boa noite a todos. Eu vou já chamar a minha convidada de hoje. Deixa eu ver aqui. A minha convidada está aqui, já vou chamar. Aqui. Nossa convidada de hoje, Guida Capello. Ai, meu Aí, Deus. chegando. Opa, vira sua câmera. Aí, que bonitona. Ajeita a sua câmera melhor, tá cortadinha a sua cabeça. Aí, 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 muito bom. Seja muito bem-vinda, Guida. Que bom ter você Obrigada, aqui Marli. comigo. Que bom ter você Oi, aqui boas ideias. conosco. Oi, Muito gente, bom. quanta gente me disse que... Até a Pois Karina é, muito bom. Guzoni, ó. Ó, Tô muito bom, né, nervosa, Guida? Marli. Oi? Tô nervosa. Tá nervosa? Menina, que isso? Fique não. Vamos conversar, gostoso. Não tem nada, não precisa ficar nervosa, não. Eu vou ver se com o foninho eu escuto melhor, tá? Só um minuto. Eu não pus antes porque, às vezes, esse meu fone me dá um baile, sabe? Não é duas queridas, não, são Quero ver se eu te várias ouço. queridas e queridos aqui hoje. É muito bom isso, né? Fale. Quero ver se eu te ouço bem. Fale. Você não me Sim. ouve? Ah, Tá me ouvindo agora? Tá me sim. ouvindo bem? Sim, muito bem. Você também me ouve direitinho? Sim, muito bem. Então tá Muito bem. bom. Me vê também direitinho? Hein? Tá A tudo gente tem bem. que saber, né? Se tá tudo em ordem, som, imagem. Boa Tudo. noite para todo mundo que está chegando. Que bom, Guida. Olha Jaqueline, quanta Poliana. gente. Olha quanta Ai, gente. quanta amigas, Catu. Quantos amigos, né? Que bom, que bom, que bom. Depois que a gente saiu da pandemia, aí começou a trabalhar, a gente não tem nem tempo de conversar com os amigos, né? A gente estava, inclusive, falando sobre isso ontem, né, É, Guida? Que às vezes foi. o tempo é tão corrido que a gente quer interagir mais, mas Não não tem consegue. como. A gente não dá conta, né? Porque são Não. muitos amigos, muitos grupos em que a gente participa, então fica difícil, né?
A gente às vezes não consegue mesmo, por absoluta falta de tempo mesmo, né? Porque vontade não falta de querer estar sempre ali, Nossa, né? Atento às principalmente, conversas. principalmente lá no avião, né? Nossa, nem fale. Porque ali é tão bom, né? A gente tem tantos amigos, mas é assim mesmo. Dentro do É, possível, a gente está sempre presente, né? é Muito sim. bem, Guida. Muito obrigada de você ter aceito aqui o meu convite para falar desse assunto que é tão pessoal, né? Tão íntimo seu. O outro lado da Guida Capello, o outro lado da moeda, né, Guida? Que poucos conhecem e que hoje a Guida É vai contar para verdade. nós. É, é uma história de muita superação, de muito enfrentamento, né? De muita dor também, mas também de muita alegria, né, Guida? Com certeza. É, Nossa isso Senhora. aí. Então, Guida, faz o seguinte, vamos começar com você se apresentando, para quem não te conhece, porque pode ser que no meio desse povo todo É, tenha quem não conheça quem é Guida. Vamos lá? certo. Ó, eu sou Guida Capello. Sou portuguesa, nascida em Angola e costumo dizer que a guerra me fez brasileira. Mas eu posso me apresentar de outro jeito. Eu sou uma felizarda. Que Eu sou bom. uma felizarda porque eu nasci num planalto florido chamado Sá da Bandeira, em Angola. Uma pequena cidade lá do meu país. Vivi mais de 90% do tempo em Moçambique, que é lá no sul de Angola. Uma cidadezinha que fica entre a praia, o mar e o deserto. E nossas férias eram passeando no deserto e conhecendo Olha. aqueles animais todos. Mas quando eu digo assim para você, eu sou uma felizarda, não é força de expressão, não. É realmente, eu sou uma pessoa felizarda por tudo que eu passei, por tudo aonde eu cheguei, que às vezes a gente não se dá conta. Uhum. Depois que você passa 50, 60 anos, que você para e olha para trás e começa a escrever como eu fiz hoje. Eu estava escrevendo porque a memória já vai falhando, né? Então, estava escrevendo tudo, assim, para fazer um roteirozinho resumido. E eu parei e disse assim, meu Deus do céu, eu sou uma felizarda. Que Deus bom. está aqui com muita força, com muita alegria de fazer o que eu estou fazendo, com a felicidade mesmo que eu estou fazendo. Então, repare só, aos 14 anos, eu tive que sair do meu país para fazer um eletroencefalograma em Lisboa. Ia ficar lá o tempo de fazer o exame, pegar o resultado e voltar. E esse voltar não aconteceu até hoje. Hum. Então aquela porta ficou aberta. E isso, parecendo assim bobagem, é uma coisa que marca muito a gente. Eu hoje não consigo fazer planos para o dia seguinte, tipo, fazer planos. Esse ano eu vou fazer um curso de inglês. Não existe isso na minha cabeça. É muito difícil. Preciso que alguém me chame para fazer alguma coisa que já está planejada. Eu, assim, de cara, não consigo. Olha que coisa, não? E eu descobri que foi por conta dessa porta aberta. Entendi. Bom, Aí eu fiquei, meu primo chegou e disse que eu não poderia voltar, que eu teria que ir para a Ilha da Madeira, porque aconteceu uma guerra em Angola. E então meus pais pediram para eu ficar com meus tios lá na Ilha da Madeira, que a minha família é toda de lá. Muito bem, lá fui eu com meus 14 anos nas costas, crente que ia passar um mês, 2 meses e voltaria. E os meses foram se passando, os meses foram se passando, e você não via essa volta, não deslumbrava
brava essa volta. E eu encostava na cama onde eu dormia e eu ficava olhando, assim, às vezes eu abria a janela e ficava olhando as estrelas. Foi uma coisa que me marcou muito, que no livro que eu estou escrevendo eu pintei essa aquarela. Eu olhando pela janela as estrelas, e eu pensava assim, será que essas estrelas estão iluminando a minha mãe? Ficava aquela coisa de criança, né, de adolescente. Muita coisa assim que me... Respira fundo. Não é fácil. Imagino que não. Enquanto você se recupera, eu vou ler uma coisa aqui muito linda para o pessoal que está nos assistindo. Vai aí, vai respirando fundo, tá? Eu vou ler para vocês, pessoal. É um poema que a Guida escreveu, que vai estar, inclusive, no livro que ela está escrevendo, com um QR Code, né? Muito lindo que vai ser. Chama-se Ao Longe, o Batuque da Senzala. Vamos ver se eu também consigo ler, né, Guida? Vamos lá, gente. Todas as noites de sábado era aquela batucada a 2 quadras de minha casa. Parecia que falavam com Deus. E eu sentava nos degraus da varanda, fechava os olhos e sentia aquele ritual de mucubais tão genuíno e tão sagrado. E de manhã acordava com o sino da igreja, nos chamando para a missa. E eu pensava, como é lindo isso! Cada um fala com Deus de um jeito. E cada um mais lindo do que o outro. Um me convida a escutar, mesmo de longe. O outro me convida a entrar, mesmo que eu não vá. E, de repente, o som se transformou. Pareciam trovões. Eram tiros, bombas, explosões. Sons que eu não conhecia. Afinal, ainda era uma menina. E eu nunca mais ouvi aquele batuque, aquela oração. Nunca mais o convite para escutar o bater do coração. Muita capítulo. Quase que eu não consigo chegar ao fim. É muito Eu te lindo falei, isso, eu não ia meu conseguir. Deus. Você até sugeriu, mas eu não ia conseguir, porque eu vivi isso. Pois é, eu imagino quão forte é isso para você, Guida. Eu imagino. Conta primeiro para mim, Guida, uma curiosidade minha. Mucubais é o nome de uma tribo, de uma etnia, o que é? É uma tribo. Uma tribo lá de Angola. É uma tribo lá daquela região, os Mucubais. E é uma tribo linda, as roupas que eles vestem, é muito, muito lindo. Muito lindo. Que bom, que bom. E o batuque parece que ressoa, quando eu leio, parece que eu escuto esse batuque.
depois escuto o som do sino. Você escreveu de uma forma muito linda, viu? Ah, meu Muito Deus. linda mesmo, que toca o coração da gente. Vamos lá. Então, agora, conte para nós essa passagem toda que você conta aqui nesse poema, Guida. Você estava dizendo que você teve que sair para fazer um exame em Portugal, porque lá onde você morava não tinha. Você depois teve que ir para a Ilha da Madeira para aguardar, né, alguma solução do que estava acontecendo no seu país. E daí para frente, como é que foi? Isso eu com 14 anos. 14 Uma anos, idade uma menina, né, Guida? Uma idade uma difícil, menina. né? Uma menina É entrando uma na idade adolescência, né? Muito bastante difícil. difícil. Mas, enfim, eu estou aqui para falar que eu sou uma felizarda. É. Sim. Porque depois de tudo isso que eu passei, dessa fase que eu passei na Ilha da Madeira, eu tive algumas alegrias, que eram as cartas de minha mãe, que de vez em quando eu recebia, mas era alegria assim, porque eu recebi atrasadas, porque não havia muita comunicação, e eu via, e uma das cartas que mais me chocou foi minha mãe dizendo que não estava tendo comida, e que estava muito preocupada em que, porque eu não sei nem como é que eu falo, porque quando eu penso assim, são todos irmãos, estão numa guerra, e de repente o que eles estão ali fazendo, às vezes é a ordem que receberam. Eu não acredito que uma pessoa pegue uma arma e saia para matar, entendeu? Com Então me certeza não. puxa a crer. Mas alguns deles chegavam e se aproveitavam de crianças, de adolescentes. Inclusive, algumas mães dessas tribos ofereciam as filhas em troca de comida, de sacos de feijão. E a minha mãe tinha essa preocupação, de que eles entrassem lá em casa e abusassem de minha irmã, porque minha irmã era excepcional. Ela tinha, na época, se eu tinha 14, ela devia ter uns 10 anos, mais ou menos. E Guida, isso... dá um segundinho para mim. Tem uma pessoa dizendo que perdeu o começo e que não sabe o motivo da emoção, né? Vamos resumir um pouquinho, Guida? Bem Bom, rapidinho, por favor. eu não sei assim por onde começo. Deixa eu falar, então. A Guida é portuguesa, nascida em Angola. E aos 14 anos de idade, ela teve que sair do seu país para fazer um exame em Portugal, porque lá onde ela morava não tinha esse exame. Só que, no ela ir para Portugal, estourou uma guerra em Angola. E ela se viu privada de voltar para o seu país. Foi viver junto com parentes na Ilha da Madeira, achando que isso ia, em alguns meses, ia se solucionar e ela ia poder voltar. Só que isso não aconteceu. Então, agora a Guida vai contar daí para frente, né, como foi a sequência da sua história. Aí fiquei lá na Ilha da Madeira quase que um ano, até encontrar os meus parentes. Meu pai teve que fugir atravessando o Atlântico num barco de pesca. Veio parar aqui em Porto Seguro. E ficou de quarentena, né? Porque precisava que fosse assim. E depois, logo arrumou emprego. Ele veio ajudar a instalar o ar-condicionado do Shopping Guatemi, aqui em Salvador, que estava começando. Então, ele já tinha uma situação mais segura para poder chamar, caso conseguisse encontrar a gente. Meus irmãos fugiram através do deserto. Meu irmão e minha irmã Fátima, que deve aparecer por aí. E eles atravessaram o deserto, também comeram o pão que o diabo amassou. E beberam
A Ai, água meu Deus, que às vezes a gente não quis. Foi terrível, foram parar num campo de concentração, imagine, lá na África do meu Sul. pai, E meu aí, pai. passado um tempo, conseguiram ser mandados para Portugal. Minha mãe, por ter uma criança excepcional, conseguiu passagem de avião e foi para Portugal com o irmão mais velho, que foi o que ajudou, né? Porque minha mãe não conseguia levar minha irmã sozinha. Aí chegaram em Portugal, foram para a Ilha da Madeira e o negócio caiu aqui, mas está tudo certo. Voltando. Aí minha mãe foi para lá, para a Ilha da Madeira, a gente se encontrou lá e como Portugal ficou abarrotado de gente, se criou o Instituto de Apoio ao Refugiado de Angola, o IAR. Então eles deram passagem para todo mundo. Como houve essa diáspora, então foi assim, um absurdo, né? Então, arrumasse alguém em algum país, eles estavam dando avião para a pessoa sair dali. Então, a gente conseguiu juntar todo mundo lá na Ilha da Madeira e a gente depois conseguiu vir para cá. Aí, chegando aqui, foi aquela coisa, né? Vida que segue, todo mundo arrumando emprego, eu consegui uma escola pública, meu irmão também, e aí fomos. Aos trancos e barrancos a gente foi levando, né? Conseguimos um apartamento, ficamos todos dentro de um apartamento só, 4 famílias dentro de um apartamento e 3 quartos. Meu quarto, a felizarda aqui, era da empregada, com suíte. Ah, que bom. Tá vendo como eu sou felizarda? Muito. Tirando os títulos. E aí eu fui, depois, eu sempre pensei em fazer belas artes, né? Quando terminei a escola pública, fui operada, fiz uma cirurgia à cabeça, por causa das convulsões que eu tenho desde pequenininha. E depois eu fiz faculdade, licenciatura em desenho e plástica. Aí foi ótimo, né? Era o que eu queria a vida inteira, eu gostei de arte, então. Aí depois fiz isso, fiz um estágio porque tinha que fazer na faculdade, fui dar aula para criança no colégio público, não soube dominar aquelas crianças e então eu desisti de algum dia da aula para criança. Eu disse, nunca mais na vida eu faço isso. Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Aí depois eu trabalhei com um monte de coisa de arte, desde maquiagem, bijuteria, e aí foi. Aí tem até uma listazinha, vitrine em shopping, pintura de painel em condomínio, bijuteria, trabalhei em agência de propaganda, gráfica, criando peças de propaganda, trabalhei na decoração do carnaval aqui de Salvador, fiz produção dos shows do cantor Luiz Caldas, montei várias fábricas de papel reciclado, com pesquisa de fibras, fiz criação de novos papéis, fui parar no programa da Ana Maria Braga, imagina. Conte essa! Me chamaram, fizeram uma reportagem, foram lá no meu ateliê, filmaram o passo a passo todo e acabei ainda, o Louro José, ganhando um álbum de papel reciclado. Olha que chique ela, gente! Eu não estou dizendo que eu já fiz foi coisa. Pois é. Aí depois fui convidada, meu pai faleceu, aí uma amiga minha, Tânia Belfort, que era a minha professora de budismo, me chamou para ser diretora artístico-cultural da ONG, Estrela da Paz, que era uma instituição de ética e valores humanos, Estrela da Paz. Aí ensinava papel reciclado, fazia um monte de coisa. E tinha assim, muita exposição que eu fazia com as crianças da ONG. E depois fui fazer fotografia.
Na fotografia era uma coisa assim que me dava uma liberdade muito grande. Inclusive eu tenho uma exposição pronta para fazer, que se chama, é o título dessa poesia, Ao Longe, o Batuque na Senzala. Que são fotos, eu vou até botar agora, depois dessa live. Vou botar lá no meu Instagram. São fotos de crianças aqui na ilha de Itaparica, onde eu costumo passar minhas férias. Então eu fiz uma série de fotos com crianças. E, inclusive, 4 ganharam prêmio. Uma, eu não sei se dá para ver ali. Aquela lá em cima. Essa daqui ganhou o prêmio no Principado de Liechtenstein, na Europa. Essa de baixo, na Itália. Ai. Olha, gente, fotos premiadas. Aqui, não é qualquer fotinha, não. Essas de baixo, essas 3 de baixo também foram premiadas na Itália. Ai, já acertou tudo. Ai, Jesus. Vocês estão descobrindo muita coisa linda da Guida, né? Aí depois dessa fotografia, aí comecei a investir mais na fotografia, né? Me dediquei mesmo, horas e horas e horas a fio. Aí fui convidada para fazer um ensaio fotográfico internacional. Conte É sério, da cantora Cassandra Wilson. A gente se conheceu e aí ela gostou muito do meu trabalho e me convidou a fazer fotos lá na ilha de Itaparica. E depois dessa série, desse ensaio, ela escolheu 2 fotos que colocou na capa do disco dela. Isso foi em 2015. Então, 2015. O disco que ela lançou, o disco que ela lançou foi com essa capa. Eu fiquei tão feliz, porque quando eu vi já estava pronto. Nossa! Ela nem me falou. Isso, Guida, mostra o quão sensível você é. Que olhar lindo você tem para tudo. É um olhar amoroso, um olhar sensível. É assim, tem 2 Márcios aqui na live, um deles é meu irmão, ele falou assim, isso é viver intensamente, tudo que você está contando. E o nosso lá da Alemanha, o nosso Márcio, quer dizer, o outro também é meu, né? O outro também é meu. Aí elogiando a Cassandra, né? Falando que ela é fantástica. Ele conhece a Cassandra? Acho que sim, né? Ele disse que ela é maravilhosa. Ela é cantora de jazz, é maravilhosa. Ela. Gosto muito, eu já muito. Vi também eu já vi também. Eu não sou muito fã de jazz, não, mas eu já vi essa Cassandra. Ela é muito boa mesmo. Ela ficou hospedada na casa de minha cunhada, que ela aluga a casa dela. Então, ela ficou mais de um mês lá criando o CD dela. Ficou com os músicos, lá na ilha ficou todo mundo lá. Aquela ilha maravilhosa, né? Bom, aí... deixa eu falar para as pessoas, Guida. Se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário assim mais especial, coloca ali no símbolozinho que tem aquele balãozinho com a interrogação, tá? Pode perguntar o que quiserem para a Guida. Não pode, Guida? Tá? Depois disso, o que aconteceu foi o seguinte, eu recebi um convite de uma amiga, Kátia Cunha, para participar de uma ação humanitária na França. Passar 28 dias lá, trabalhando com crianças e adultos, fazendo arte. Maravilha! Lá fui eu. Fizemos um mês de aulas de francês, mas eu já tinha um pouquinho da minha experiência lá em Angola, que tinha escolhido para estudar era o francês. Então, eu já conheci um pouco, e lá fui eu. Só que eu fui com a intenção de fazer
ensinar a fazer bijuteria com aquelas cápsulas de café que são coloridas, são belíssimas. E se faz muita bijuteria com aquilo. Então eu criei um monte, aí fiz o meu projeto, mandei, gostaram, não sei o que lá. Quando chego lá, o cara vira para mim e diz assim, infelizmente não vai dar, porque nós não temos ferramenta. Você vai fazer reciclagem com criança. Eu digo, com criança? Eu não quero. Eu pensei. Aí eu disse, meu Deus, é a segunda vez que criança aparece na minha vida. Eu disse, o que é para fazer? Marionete. Eu disse, marionete? Eu nunca fiz marionete. Aí o que eu fiz? Cheguei lá no hostel onde a gente ficou. Aí coloquei no Instagram. Como fazer uma marionete para criança. Aí tinha lá uns negócios, eu sei que eu fiz. Acabei fazendo isso e fazendo também mandalas com aquele estilo do ovo de Deus, que é com linhas. Eu tenho até uma grande ali. Aí o que acontece? Lá fui eu fazer, foi maravilhoso. Só que tem um detalhe. As crianças eram refugiadas igual a mim. Ai, vida! Quando eu cheguei, que eu vi, e que a moça que fez esse projeto chegou para mim de seguida, você vai entender direitinho o que essas crianças estão passando. Então, essas crianças são para você. Eu disse, mas... Elas perderam tudo, como você, perderam tudo. Tem muitos aqui que perderam pais, mães. É com você. Você que tem que fazer esse trabalho. Não podia ser outra pessoa, né? Eu olhava, eu chorava, aí eu dizia, não, eu falava o meu pouco francês, não, que eu estou emocionada, que é muito lindo, não sei o quê, mas eu chorando de emoção mesmo. Digo, Jesus, o que você está aprontando comigo? E lá fui, consegui. No final, a gente foi agraciado com o doutor honoris causa, com o título, doutor honoris causa, por esse trabalho pela universidade. Eu estou com os olhos aqui cheios de lágrimas, não estou enxergando. Universidade Livre de Ciências de Lome de Paris, sei lá. Não dá para ver. Calma, enfim, calma. Eu fiz exposição lá, aproveitei, levei essas fotos, essas que foram premiadas, levei, fiz exposição, tem até uma foto aqui, vê se dá para ver. Essa é a exposição. Ai, vida. Vendo essa foto aqui é que ganhou o prêmio. Sim, sim. Aqui super tá na sua parede aí. emocionada de estar fazendo uma exposição no museu, entendeu? O museu se chama... Cadê tu? Aqui. Musée d'Histoire Vivant, em Montreuil, na França. É tipo uma cidadezinha pertinho de Paris. Sim. Lá a gente fez as esculturas. E aí fiz também a exposição no Café Latèche, em Paris, na Galeria Brise Michel, junto daquele Pompidou, Museu Pompidou. Tem lá esse café, então fizemos exposição lá também. Então é assim, coisa pra caramba. Quando chega o dia... Vocês estão que nem eu, de queixo caído? Então... Ô, Jesus! Ter uma amiga dessa, gente. Eu também sou uma felizarda por ter você como amiga. Não é aí, toa. Minha filha, Vai, fala. Cheguei a Salvador e aí eu pensei assim, eu tenho que trabalhar, né? Sim. O deslumbre parou, né? Vamos agora botar os pés no chão. O que eu vou fazer? Aí uma amiga minha, também artista, a Lilian, me chamou para trabalhar lá, dar aulas lá no ateliê dela. Lá fui eu.
Aí dei aula de mandala, mas era para adulto, e adulto me fazia perguntas assim, porque o meu trabalho de mandala é arte, não é psicológico, não é terapêutico. Eu ensino a Sim. fazer. E ensino a fazer também a mandala de realização dos sonhos, mas é uma coisa assim, muito característica. Não tem essa coisa de psicologia, de nada. Então, quando começava a fazer umas perguntas assim meio difíceis, eu dizia, posso pular essa? Amanhã eu respondo. Porque eu não sabia. A minha intenção não era essa. Eu não fiz essa Sim. propaganda. É, Eu só ia ensinar a fazer o trabalho da mandala. E aí é. desisti. Fiz 2 meses, desisti. Aí, se dizer que eu faço agora, eu vou trabalhar com criança. Vou experimentar. Hum, Aí, consegui 2 alunos. 3 anos e 5 anos. Não esqueço nunca. hum. Aí lá vou, comecei a fazer essa história toda, foi muito bacana, mas isso comecei em agosto. Isso, a viagem à França foi em março. E a gente chegou 28 dias depois, no final de março. Aí a gente, em agosto, eu terminei. Não, eu terminei não. Eu disse para meu... Não, mito, perdão, tô confundindo. Em agosto, eu comecei esse curso, Sim, as crianças. sim. Chegou dezembro, eu virei para meu marido e disse assim, não quer mais não. Hum. Eu não estou conseguindo achar coisa de história da arte. Eu não estou conseguindo transformar essa coisa de história da arte para criança que é Aí travou, travou um eu pouquinho. tive, hein? Peraí, 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 Guida, que tá travando. Espera um pouquinho. Voltou? Voltou. Pode continuar, voltou. As palavras são as Tava travadinho legendas um estão pouco. paradas. É, Pronto, tava travado um pouquinho a sua imagem. Agora pronto. voltou. Pode falar, pode continuar. Ah, antes de você continuar, tem uma perguntinha aqui. Deixa eu aproveitar para Ai, fazer meu Deus. para você. É a pergunta da Patrícia de Cássia, a terapeuta que fez a live comigo a semana passada. Ela pergunta assim, de tudo o que você fez, o que mais lhe encantou? Acho que de tudo isso que você já contou para nós que você fez, né? O que mais te encantou fazer? Patrícia, eu acho que o que mais me encantou é o que eu vou falar agora. Ah, vamos lá então. É verdade que fotografia me encheu o coração. Hum, Só que trabalhar com criança, ensinando história da arte, para mim, foi muito, 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 muito importante. No início eu tive realmente muita dificuldade, porque eu não conseguia transformar, né? Porque para mim, na Escola de Belas Artes, a pior matéria para mim foi História da Arte, porque eu não conseguia hum, gravar. Eu nunca tive sim. muito boa memória. Então eu tinha muitas dificuldades, sempre odiei História da Arte. E de repente estou eu aqui, dando Como, aula de História da Arte para criança. como são as coisas, né, Guido? É isso que eu digo. Nunca diga nunca, né? É. Aí o que acontece? Eu cheguei em dezembro, eu disse para meu marido, eu não quero mais, eu vou desistir. E aí a mãe desse menino de 3 anos vira para mim, manda uma mensagem assim, sem pretensão nenhuma, não sabia também da minha decisão, super elogiando o meu trabalho. Dizendo que Olha coisa mais só. linda, que nunca imaginou que alguém tivesse a capacidade, a ideia de fazer aula de História da Arte, doutora Fabíola Rabelo. Gente, eu disse assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não vou desistir mais não. O que eu faço? Aí entrei em contato com Ivete Rafa, da Acrylex, que ela escreve livros de arte. Aí, na Hum, cara de pau, pedi ajuda e não sei o que, ela me manda um livro de História da Arte para criança, assim, olha, de presente. que Foi lindo bacana. demais.
Que pessoa generosa, não, Guida? Hein? Que pessoa generosa. Não é? Não estou te É, dizendo que eu sou felizarda? muito. Aí o que acontece? Aí depois eu fui em 2019, aí começaram a chegar alguns alunos, mas em 2019 eu perdi minha mãe. E foi um baque muito... Eu não sabia, eu sabia que ela estava indo embora, né? Mas eu não sabia que ia doer tanto, eu não sabia que ia ser realmente como se fosse um corte no cordão umbilical. Para mim, foi o corte ali. E isso me, me desequilibrou muito. Você é trovada? Trovão aqui, Meu Deus! você viu? Aí foi muito difícil para mim passar por isso. E aí ela morreu, se não me engano, uma segunda ou terça, não lembro. Talvez a Adriana Moraes, que está aqui com a gente, talvez ela se lembre. Mas eu acho que foi segunda-feira. Aí eu cheguei, ia dar aula na sexta, aqui em casa. E aí eu conversando com uma outra amiga, porque Deus bota cada pessoinha junto comigo. Aí apareceu uma grande amiga minha, Isabel Góes, e disse assim, não, você não vai ficar parada, não. Você vai dar sua aula sexta-feira. Eu disse, mas eu não tenho nem cabeça para... Invente, você vai dar aula lá no Caminho de Casa. O Caminho de Casa é um restaurante dela. Aí, Ah, tá. no Caminho de Casa, mas eu não sei, eu vou arrumar os alunos e você vai dar essa aula com os meninos que você dá aula aqui. E lá fui eu. Consegui, escolhi Jane Foster, que é uma artista americana, que faz um trabalho muito infantil, muito lindo. Aí aquilo caiu assim na minha mão. Aí eu disse, é ela que eu vou botar as meninas para fazer. E aí foi crescendo, né? Isabel sempre me dando essa força no Caminho de Casa. E depois daí veio a pandemia. Da pandemia eu fiquei um tempão sem trabalhar, sem poder trabalhar, né? Passei um perrengue, depois veio a Covid. A Covid foi muito assustadora para mim, muito, mais o lado psicológico do que a própria doença em si. Eu acreditei que eu ia dessa encontrar minha mãe. E aí passou a Covid, aí a gente voltou às aulas e está cada vez melhor. Agora eu já consegui alugar uma sala para a gente ter aula mais confortavelmente. E aí eu te pergunto, eu sou ou não sou felizarda? Muito. Muito felizarda mesmo. Que bom, mas você fez, olha, mas você fez por merecer ser felizarda, né, Guida? Você não ficou acomodada esperando cair tudo do céu. Você batalhou muito. Você foi muito guerreira, muito forte, teve muita Mas eu cheguei a garra. ter depressão, viu? Eu Né? cheguei a ter depressão. Ah, mas também, poxa, o que você passou não foi nada fácil, não é, Guida? Nada Mas fácil. é aquela coisa, Marley, a arte é uma terapia. Salva, salva. A A arte arte salva. salva. A A arte arte salva. salva, a arte Tanto cura. que agora eu tô com um projeto para as avós dos meus alunos. Ai, que Porque tem lindo algumas isso. que andam interessadas, estão assim, fisgando o olho, piscando o olho para o meu curso. É, E, dá para eu assistir as aulas? Pode assistir, mas também eu tô correndo, estou fazendo um projeto aqui especial para vocês. Então, agora é março, final de março, já estou abrindo as turmas, porque muita gente está em casa sem fazer nada. isso. E aí eu disse, não, vou ver se eu faço alguma coisa interessante para as avós dos alunos. Então, estou com esse projeto aí. Que Aliás, estou com legal. 3 projetos. Um para criança, 3, 4, 5 anos. Também Uhum. história da arte.
que é impressionante como você vê a criança dessa idade absorver o que você fala. É verdade. Eu tenho... Olha, quem não... Deixa eu falar para o pessoal uma coisa, Guida. Vocês precisam conhecer mais a fundo esse lado da Guida como professora de História da Arte para crianças. Quem não conhece, por favor, ali em cima, do lado do meu nome, tem uma setinha. Vocês clicando ali vai aparecer o Instagram da Guida. Um deles, né, Guida? Porque você tem mais de um, né? Mas através desse vocês chegam nos outros. E vocês vão começar a seguir. E vão lá conhecer o trabalho dela com as crianças, gente, que é maravilhoso. Ela falou que nunca queria trabalhar com criança, mas isso ela faz de uma forma assim... Olha, ela nasceu para isso. Ela estava relutante, queria dar um não para tudo isso, mas não teve jeito. A missão de vida dela é essa. Então, por favor, de seguir a Guida, clicando ali naquela setinha, tá? E quem quiser me seguir também e não me segue, por favor também de me seguir. Tenho live toda segunda-feira aqui, tá? Às 19 horas. Toda segunda-feira, e tem o YouTube dela, que é top de linha mesmo. Com a leitura dos livros. Vai começar agora o Pequeno Príncipe, que eu já estou na... Já comecei hoje a leitura do Pequeno Príncipe. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui, Guida, antes de você contar. A Cristininha, linda. O curso será online? Esse curso que você está falando para as vovós? Será online? Não, eu não consegui ainda fazer, não sei ainda como fazer, preciso que você me dê aula, Marlene. Né? De aula online? O bendito do meu, como é, câmerazinha, eu não estou conseguindo trabalhar que nem você faz. Mas eu estou pensando, seriamente, eu já comprei a câmera, agora falta aprender. Ô, Nina. Sem problema. Cada amiga que a gente tem. Mas é verdade, é um orgulho. Você fala que você é felizarda por tudo que você passou e conquistou e conseguiu. E nós somos felizardas de poder conhecer você, conhecer seu trabalho, conhecer a sua luta e a sua vitória. Nós somos muito felizardas de ter você na nossa vida, viu, Guida? Ô, Marlene, deixa eu te falar uma coisa. Eu não consegui isso sozinha. Eu tive muitos ombros me ajudando e dentro do que eu podia. Ninguém consegue nada sozinha. Ninguém. Vai. Desculpa, tive muitas amigas. Não, tive muitas amigas me dando a mão. E eu, dentro do possível, do que eu sabia, do que eu conseguia, eu pegava para mim. Entendeu? Pegava para mim. E assim eu fui vencendo muita coisa. Inclusive, na época da Covid, eu pensei muito nessas coisas que eu recebia dessas amigas, desses apoios que as amigas davam, a força que minha filha me deu. Minha filha virou uma enfermeira, de uma advogada, transformou-se em enfermeira, e foi uma coisa muito linda, porque foi sabe, aquele sentimento de tudo bem que é filha, mas é uma coisa que assusta, e ela acabou pegando de mim. Sim. Graças a Deus ela não teve sintoma, como eu. Ela não teve cuidar de mim. Mas tem muita gente que me ajudou a vida inteira. Eu, quando fiz 50 anos, eu fiz uma festa aqui, um monte de gente, chamei até a vizinha que, quando eu cheguei aqui no prédio, ela me ajudou, que eu estava com febre, minha filha foi pedir ajuda. Chamei todo mundo, e todo mundo ganhou presente. Todo mundo. Olha que lindo! Foi presente de pintura, sorteei uma tela grande. Olha que lindo, que bacana isso, Guida. Escuta, meu irmão está perguntando aqui
no chatzinho aqui, se pode ser vovô também, fazer as suas Pode. aulas. Eu vou Pode, aprender. Márcia. Sua irmã vai me ensinar como é que eu faço para dar aula online. Depois, Vou. você será meu primeiro aluno, Cristininha também. Olha, já tem 2 alunos, tá vendo? Que legal, Guida. Muito bom isso, Muito muito bom, bom. né? Bom, vamos ver o que falta aqui você falar, que nós acabamos. Vamos ver. Agora fale do seu livro. Fale Eu do estou seu livro. escrevendo um livro, só que eu tive uma parada grande por conta dessa situação que se abateu, né, agora no meu trabalho, né, de as crianças saírem, todo mundo para viajar, todo mundo que parou, acabou a pandemia, então todo mundo saiu para viajar. Então eu tive que correr atrás e não consegui ter um tempo para poder focar no livro, mas já está bem adiantado. Então é muita coisa, porque precisa ser bem estruturado. E ainda tem um livro de história da arte para crianças que eu estou escrevendo. Também tem. Sim. Ainda tem história da arte para crianças que eu estou escrevendo, que é direcionada a professoras. É para as professoras. Porque Sim. eu quero muito que essa brincadeira, esse projeto se espalhe. Que não fique só aqui comigo. Entendeu? Isso é lindo, Não isso é lindo. fique restrito só a mim. Maravilha, Então, Guida. já passei de 60, né? Aí, Aí o diga. quê? Aí o quê? Passou dos 60, e aí? E aí o quê? Imagina, Guida, 60, hoje em dia é jovem. Olha ele, é só olhar para você, ó. Na Você! flor da idade, na flor da idade, na flor da idade. Jovem, Você! cheia de vitalidade. Imagina, atuando aí de forma maravilhosa. Imagina. Escute, Guida, vamos divulgar mais as suas redes sociais. A Guida também tem canal no YouTube. Vamos falar? Eu tenho um canal no YouTube que é esse Guida Capelo 2021. É simples. Alguém É o meu tem nome. que escrever, para eu fixar. Não tem como eu mesma pôr e fixar. Você escreve, eu já ponho aqui fixado para poder o pessoal também seguir você no YouTube, né? O que você faz no YouTube, Guida? Eu estou postando os vídeos das aulas, por enquanto. Eu estou postando vídeos das aulas. Agora, como eu decidi focar no YouTube, eu estou fazendo playlists dentro do meu canal. Então, eu vou colocar tudo que eu já tinha, porque antes eu tinha vários canais de YouTube, mas eu não tinha noção do que era o YouTube. Então, para mim, o YouTube era um fazedor de link, entendeu? Sei. Aí eu fazia as aulas, ia lá, jogava e pegava o link e aí distribuía para as pessoas. Porque eu não sabia como fazer, entendeu? Tudo meu sempre foi assim, nas mãos. Muito artesanal, muito assim, sem curso, sem nada. Então eu tenho 2 YouTubes que estão assim parados. Foi só para... No primeiro, eu fiz, foi as aulas de 2017. Depois esqueci a senha, esqueci tudo, aí eu não sabia, daquilo me deu um nervoso, digo, isso aí é só para eu pegar o link, fiz outro. Aí tome outro o YouTube. Agora é que eu estou fazendo direitinho, estou fazendo curso no YouTube de como fazer roteiro, para investir mais no YouTube, né? Eu estou lá com 136 inscritos. Não é 1000, não. Nós precisamos agilizar isso, gente. Vamos lá, aumentar esse número. Opa. Não é? Muito
Eu quero agora, eu já estou aprendendo como é, porque antes eu fazia só a divulgação das aulas, né? Fazia as brincadeiras, filmava as crianças fazendo o quiz, né? Que eu acho muito bacana aí essa ideia que eu tive de dar aula, no final fazer o quiz. E isso é muito legal porque elas gravam mais fácil, né? Então ficava muito divertida a brincadeira deles. Aí eu filmava e estava postando. Então agora eu vou fazer a Silvane Martins, da Boas Ideias. Boas Ideias já está dizendo, né? Me deu várias ideias. Obrigada, viu, Sil? E aí, o que acontece? Eu estou fazendo já mais direcionado, com mais conteúdo, com mais começo, meio e fim, entendeu? Ah, legal. É muito assim, eu sozinha aqui fazendo tudo, cartaz, capa, tudo. Mas que bom que você sabe fazer, né? Não fica dependendo dos outros, né, Guida? Isso é ótimo. Isso é ótimo. E você falou que só faz coisa manual, olha aí. Você se virando sozinha no YouTube, olha que maravilha. Tudo. Pois é. Eu no meu empreendimento, digamos assim, eu faço tudo, eu compro material, não sei o que, eu crio as propagandas, eu me enrolo, eu faço tudo. Tudo eu. Pois é, isso é maravilhoso. Bom, então assim, ó, vamos seguir a Guida aqui no Instagram. Você tem quantos perfis aqui, Guida? Não, no Instagram eu só estou focando no Guida Capello. Ah, só nesse? Tá. É melhor, né, Guida? Ficar tudo num só, né? É melhor. Então, ó, vamos seguir a Guida aqui no Instagram. Tá lá, já falei, é só puxar ali a setinha e clicar. E vamos seguir. Gente, 100 e poucos inscritos, não dá. Vamos lá, vamos fazer crescer esse canal. A Guida merece. A Guida merece. Vamos fazer uma campanha para aumentar esse número aí. Tá bom? Obrigada. Agora eu preciso agradecer. Tem uns agradecimentos a fazer. Pode fazer. O primeiro é o restaurante Caminho de Casa, que foi o primeiro que me deu a mão. Legal, muito bom. Consequentemente, a Isabel Góes, né, a proprietária que sempre me ajudou. A Nova Soluções, a copiadora que me dá um abatimento nas impressões. E eu gosto... Meu trabalho com as crianças é todo muito... eu dou todo o material e todo o material é de boa qualidade. Então, as impressões são tudo coloridas para que eles visualizem bem as artes e tal. Legal. Então, eu tive esse apoio. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei isso maravilhoso de você proporcionar já tudo assim impresso. Você fornece as tintas, então não dá trabalho para as mães. E depois coisa maravilhosa. E também não dá aquele estresse na criança que a mãe pode comprar tudo e o outro não pode. Entendeu? Com certeza. E aí o que acontece? O bichinho fica olhando o material dos outros, aí eu não quis isso, desde o início, lá no Caminho de Casa, eu decidi. Aí eu vou dar tudo, eu aumento um pouquinho o valor da mensalidade, mas eu dou tudo. E eu dou de qualidade. A argila é própria para criança. É uma argila clarinha, limpa. Então, não dá nojo na criança como a vermelha. A vermelha, a criança tem nojo. Então, e as aulas que eu faço? Ainda agora eu terminei uma aula que eu fiz sobre vermelho, sobre a moça do brinco de pérola. Aí, na hora, os meninos estavam assim, meio sem gracinha. Eu digo, gente, vocês sabem como foi a história desse quadro? Eu vou contar para vocês. Aí eu disse, rapaz, era a camareira, a moça que limpava, tava lá, tá, não sei o quê. Aí eu fico falando naquelas vozinhas. Aí, tá, não sei o quê lá. Aí o Verme olhou e disse assim, meu Deus, que mulher linda. Eu quero pintar essa mulher. Aí chegou para ela e disse assim, você pode deixar, ficar paradinha aí só para eu te pintar? Aí ela disse, tá bom, não vou pagar nada, então eu aceito. Aí eu fiquei na posição que ela tá, né? Aí passado um pedaço, moço, eu
posso respirar e já cansei de ficar parada. Aí eles dão risada, porque isso tudo, o que eu faço? Eu fico inventando essas papagaiadas para que chame a atenção deles, entendeu? E chamando a atenção deles, eles gravam. É mais fácil deles gravar. Aí o que acontece? Eu fiquei inventando essas coisas. Sim, eu estou agradecendo as pessoas, já estava esquecendo. Eu queria agradecer a Condor, que a Condor também manda avental para gente. Eles dão alguns materiais para gente. A Glitter e a Tris também. A Livraria Cultura, que sempre manda brindes para os meninos. E por último, mas tão importante quanto a Deus, Fragrâncias Ancestrais, que criou uma fragrância, um aroma, para eu passar na sala, para os meninos terem mais atenção e absorverem melhor. A Deus Fragrância é uma fofura. Ela já fez um perfume com o meu nome, com minhas características, foi lindíssimo. Aí, de repente, me oferece esse para as aulas. Então, eu preciso agradecer ela também. Jolie, muito obrigada. Ai, gente, quanta gente linda. A Teruza, a Adriana. Você viu quanta gente bacana? E todo mundo prestigiando você, viu, Guida? Olha, ai, eu nem sei como te agradecer, porque foi maravilhoso você se dispor a vir aqui, contar a sua história, nos emocionar com tudo que você nos contou. A gente saber um pouco mais do seu trabalho, né? De tudo que está por trás, né, Guida? Não é simplesmente ir lá no Instagram, olhar, ai, que lindo, ai, as crianças, que fofinha. Não é só isso, né, Guida? Tem tanta coisa por trás de tudo, né? Então, eu sou muito assim também. Eu sou muito assim, emotiva e sou muito espontânea. Às vezes eu acho até muito inocente, entendeu? Mas, enfim, eu estou onde eu quero, no meio da criançada, que eu achei que eu nunca na vida. E é isso que eu ia terminar a minha live, que é o seguinte. Eu sou tão felizarda, que eu acabei descobrindo onde está a minha missão. Está nas crianças. Ensinar as crianças. É isso que eu falei para você. Não teve como você fugir disso, né? Não teve como. Muito isso. É por isso que você respondeu para a Patrícia que de tudo que você já fez, o que mais te encanta é trabalhar com as crianças. É o que estava para falar. Que é as crianças. Oh, que coisa boa, Guida. Ai, pena que eu não conseguia ler o que estava escrito. Imagina. Será que seria legal eu ler novamente o seu poema? Bora. Você gostaria que eu não choro mais novamente? Não choro mais não, prometo. Para quem chegou depois e não ouviu, não é? Tá bom? Bora. Vale eu vou ler então para a gente encerrar a nossa live com o poema da Guida, que se chama Ao Longe, o Batuque da Senzala. Prestem atenção, que é muito lindo. Todas as noites de sábado era aquela batucada, às 2 quadras da minha casa. Parecia que falavam com Deus. E eu sentava nos degraus da varanda, fechava os olhos e sentia aquele ritual dos mucubais, tão genuíno e tão sagrado. E de manhã acordava com o sino da igreja, nos chamando para a missa. E eu pensava, como é lindo isso. Cada um fala com Deus de um jeito. E cada um mais lindo que o outro. Um me convida a escutar, mesmo de longe. O outro me convida a entrar, mesmo que eu não vá. E, de repente, o som se transformou. Pareciam trovões. Eram tiros, bombas, explosões. Sons que eu não conhecia. Afinal, ainda era uma
menina. E eu nunca mais ouvi aquele batuque, aquela oração. Nunca mais o convite para escutar o bater do coração. Guida Capello é essa pessoa linda que brilhou aqui no nosso Café Cultural. Muito, 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 muito obrigada, Guida. Do fundo do meu coração. Não dá para não emocionar, ainda mais na sua voz, mulher. Oh, meu Deus do céu. É muito lindo mesmo, viu? Tão cheio de uma vivência, né? Tão especial. Por um lado tão dura, por outro tão linda. Não é? Só faltou eu falar uma coisa. Fale, então. Eu nasci em Sá da Bandeira, certo? Sim, sim. Eu sou a famosa chicoronha. Como é que é isso? Quem nasce, por exemplo, no Rio, não é carioca? Quem nasce em Sá da Bandeira, em Angola, é a chicoronha. Olha, E às vezes se fala em chicoronha e ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é, agora a gente já sabe. Eu sou a chicoronha. Agora a gente vai chamar você de chicoronha, então. Ai, minha irmã está boa. aí. Fátima. Essa é a nossa história, Fátima Fátima. Capello. Muito prazer. Que bom ter você aqui com a gente. Ela sofreu Muito bem obrigada. mais do que eu, Marley. Bem mais. Ela que atravessou o deserto, né? Foi. Imagino quanto deve ter sido difícil. Mas tudo passou, não é? E tudo foi aprendizado, tudo foi crescimento, né, Grita? E graças a Deus você está aqui firme e forte, sua irmã também, não é? Contradizendo o que o médico tinha dito lá em Angola, que não passava dos 20 anos. Olha só, imagina. Que bom que ele falou uma coisa que não se concretizou, não é? Gente, vamos então encerrar nossa live. Mais uma vez, muito obrigada, Guida. Receba aí todo o meu carinho, meu abraço fraterno e amoroso para você. E agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, interagindo. E todo mundo vai sair daqui satisfeito e com muitas reflexões, porque a sua vida nos faz pensar, viu? Opa, Obrigada, tem mais uma coisinha aqui, deixa eu ver o que é colocar. Ah, como se escreve isso? Isso que você falou, que é o nome lá do... A Guida vai escrever. Vamos ver como escreve. Cadê? Não apareceu para... Ah, aqui, Chicoronha. Chicoronha. Tá fácil. Minha irmã também é. Sua irmã também é Chicoronha. Tá bom, então. Gente, muito obrigada pela presença de todos. E segunda-feira estaremos de volta com mais uma live. Café Cultural. A semana que vem, quem vai fazer a live comigo é a Michele Fanali. Só que ela tem compromissos assim, profissionais e ela pediu para a gente fazer às 19h30 a live, tá? Então, já de antemão, vocês já fiquem espertos, porque vai começar um pouquinho mais tarde, segunda-feira que vem. Tá bom? Então é isso. Eu que te agradeço, Polly. Beijo, obrigada a todas. Tchauzinho. A todas. Obrigada. A live fica salva. Vocês podem divulgar para quem não pôde estar aqui com a gente, tá bom? Para poder assistir. Paula Peruteu entrou agora, que pena. Que pena. Depois ela é de Angola. De Angola. Ela é filha de minha madrinha. Que bom. De Angola. Muito bem. Pode assistir depois que eu vou deixar gravada, tá bom? Tchauzinho. Tá certo. Gente, obrigada. Beijo. A todos. Tchau, beijo. Tchau. Vida. Opa.